Passado o primeiro ano de governo Bolsonaro, é chegada a hora das eleições municipais. Apesar de já estar batendo a porta, as indefinições dão o tom no que diz respeito à disputa deste ano. Com a saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL e o racha com Joyce Hasselmann, a sigla deve chegar com menos força para o pleito. Ainda não é sabido, no entanto, se o novo partido do presidente conseguirá ser criado a tempo de estabelecer candidatos às prefeituras Brasil afora. Também continua sob mistério se deputados eleitos, como é o caso de João Campos, deputado federal pelo estado de Pernambuco, irão abrir mão do mandato e lançar-se candidatos no âmbito municipal. Em São Paulo, com Joyce Hasselmann envolvida em brigas com a família Bolsonaro, a esquerda querendo Marta Suplicy de volta, Tabata Amaral dispensando ser candidata à prefeitura e o câncer do atual prefeito Bruno Covas, o cenário é ainda mais nebuloso. Para desenhar essa perspectiva ainda confusa para as eleições municipais deste ano, o Estadão Notícias reuniu neste episódio o cientista político Bruno Silva e a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que o brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. E nessa edição do podcast nós vamos falar um pouco sobre eleições municipais, afinal estão aí, né, pertinho para acontecer e muita coisa deve ser falada em relação a estas eleições, previsões, o que pode acontecer, a polarização que vimos em 2018 deve continuar também em 2020. Quem vai participar desse papo conosco é a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Tudo bem, Adriana? Olá, tudo bem? E também o cientista político Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, como é que vocês estão? Bom, falando de um aspecto um pouco mais geral em relação à eleição municipal, vocês veem características muito semelhantes com aquelas que aconteceram nas eleições de 2018 para a presidência da República? Digo polarização, direita e esquerda. Olha, eu acho que ainda vai sobrar um pouco disso, sim. O presidente Jair Bolsonaro está querendo criar um novo partido, depois de desentendimentos aí com o PSL, ele lançou a Aliança pelo Brasil, que ainda é uma das incertezas para concorrer na urna. A gente forma um partido para março, se não for possível. Eu não vou entrar em disputas municipais ano que vem, estou fora. Mas eu acho que a força do presidente Jair Bolsonaro, ainda mais com as últimas pesquisas que saíram recentemente, que mostram que houve uma queda, aliás, a reprovação dele parou de crescer, né, em função de possíveis melhoras aí que estão se prevendo para a economia. Então acho que ele vai fazer parte dessa polarização, vai ser um cabo eleitoral nas eleições municipais. Mas do que a gente tem experiência de cobrir eleição municipal, elas têm uma característica muito diferente das eleições gerais. Elas são, essas eleições que a gente escolhe prefeito e vereador, são eleições mais próximas da população, né, dos seus redutos eleitorais. Então eu acho que a polarização vai ser forte, mas eu acredito que não da mesma forma como ocorreu em 2018. Eu acredito que tem sim um elemento muito forte de polarização, mas eu acredito também que vai ser uma oportunidade de surgimento de alguns atores que talvez a gente não tivesse tão acostumados assim a acompanhar no âmbito local. A gente tem que pensar um pouquinho, Gustavo, que já faz um certo tempo, por exemplo, a direita no Brasil se reconfigurou. Então a gente teve a emergência, por exemplo, de figuras, vamos por assim, mais modernosas, como a figura do deputado pastor, com a figura, por exemplo, do deputado militar, que eram figuras que até então não estavam tão presentes assim dentro da vida pública, porque a gente tem que fazer um rápido retrospecto. Quando a gente fala nesses partidos mais de direita, nós estamos falando em pequenas siglas que historicamente foram sempre mais desorganizadas. O que a gente viu efetivamente com peso político em termos de lideranças, são lideranças de partidos mais de centro-direita, né? A gente estava falando aqui numa direita mais extremada há pelo menos uns 4, 8 anos atrás, vamos colocar aí, a gente estava falando de um DEM, que era um antigo PFL, algo assim. Agora a gente não está mais nisso. DEM, se você olha
hoje, né, aqui sem nenhum rigor metodológico, obviamente, mas claro, se a gente olhar dentro do espectro político, nós estamos falando de um partido que ele é mais de centro. Então, quer dizer, surgiram novas siglas, surgiram novas figuras políticas, surgiram alguns atores. Acho que uma das ilustrações que a gente pode utilizar é, por exemplo, o fato de você ter, vamos pensar, no estado de São Paulo, uma figura como o Major Olímpio, alguém que veio ganhando muita força, muito apoiado pelos militares. Você olha na Câmara dos Deputados até mesmo figuras anedóticas, como o Sargento Pastor, lá, o Pastor Sargento Isidoro, por exemplo, né? Aquela figura, enfim. Isso gerou, em alguma medida, uma transformação no ambiente político, e eu acho que talvez no âmbito local, principalmente em algumas cidades mais do interior, pode ser que esses partidos tentem angariar essas figuras, que vão ser figuras que vão polarizar, vamos dizer assim, não de um ponto de vista de um componente ideológico, tal como a gente imagina no nível federal, mas de um ponto de vista mais assim, de mobilizar uma pauta talvez dos costumes mais tradicionais, mais conservadora, algo mais nessa linha, né, vamos dizer assim. Agora, também essas eleições municipais servem para alguns desses atores que vocês citaram ver a sua popularidade, se ela continua em alta ou em baixa. Dória e Bolsonaro já começam a rivalizar. Então vão disputar aí o amor do povo, vamos dizer assim, nas eleições municipais. No Rio, Witzel e Bolsonaro. A gente pode esperar que essa disputa até para ver quem é que tem mais popularidade possa acontecer nas eleições municipais, Dri? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo quem é eleito, aliás, no momento que a pessoa é eleita, acho que ele já está pensando na próxima eleição. E essa eleição que é no meio, né, a gente tem eleições a cada 2 anos no Brasil ainda, para a gente gastar bastante dinheiro. Cada 2 anos a gente faz uma eleição e é claro que é um teste para a eleição seguinte. E essa pressa em criar um partido é justamente para participar da eleição, né? Tanto para medir a sua força como para aumentar a sua capilaridade, né, pelo país. O Bolsonaro foi eleito nessa onda conservadora que elegeu governadores desconhecidos. O professor estava falando aqui dos militares, né? Se elegeu um bombeiro em Santa Catarina que inicialmente não ia nem sair para a vaga de senador, é o comandante Moisés, Carlos Moisés, que aliás é um governador agora muito de bom senso, a gente está vendo, e que nem vai deixar o PSL, vai continuar. Mas se elegeu um ex-juiz, que é o Witzel, no Rio de Janeiro, né? Então, essa onda conservadora do Bolsonaro foi muito forte, elegendo até gente que não era do partido do Bolsonaro. Ele vai querer continuar com isso, imagino, né? Então, eu concordo, eu acho que tem essa leitura também de você ter diferentes figuras políticas que, aliás, extrapolam o âmbito partidário. E aqui vale a pena a gente fazer uma rápida reflexão a respeito disso. O Bolsonaro, ele nunca foi, em nenhum momento, fiel a nenhuma sigla. Essa que é a grande realidade. 9 siglas. Ele já transitou por várias, né? ele e o Ciro gosta, né, de ficar trocando. Gosta de trocar de partido. Gosta de trocar de partido, né? São maiores do que as próprias agremiações. Mas, enfim, ele nunca teve esse comprometimento partidário. Prova disso é a maneira como ele mantém a relação com o Congresso, a maneira como ele trata, por vezes, aqueles que são os parlamentares que o defenderam tantas vezes em plenário, o que mostra para mim, por um outro lado, que, na realidade, eu acho que mais do que o desejo de ganhar em termos de capilaridade, o Bolsonaro deseja continuar criando aquilo que é o meio pelo qual ele conversa, dialoga com a sociedade. Ou seja, criar seguidor. Eu acho que é essa a lógica na cabeça dele. Sim. Então, tanto faz para ele se vai ser alguém que está no partido X ou no partido Y, mas desde que seja um seu fiel seguidor, alguém que bata palma, aplauda as suas políticas, né, ache razoável as medidas que ele adota para a economia, os discursos até, desculpa a palavra, mais fanfarrões em algum momento, como ele acaba realizando, eu acho que vai ter inevitavelmente o apoio direto dele. Eu lembro que, por exemplo, num evento recente que acabou acontecendo, teve um dos militantes que foi lá, né, e estava fazendo uma selfie em frente, acho que o Palácio do Planalto, se não me engano, numa das saídas do Bolsonaro, e ele falava: olha, presidente, olha aqui, ó, vamos lá, acho que era no Recife, se não me engano, você e o Bivar. Ele: não, o Bivar não. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife, aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Esquece o partido. Foi crucial. Né? Ali foi crucial pra gente poder verificar, né, que ele não faz a menor questão, inclusive, de ter dedos para lidar com essa dimensão partidária. O que reforça muito mais a ideia de que o Bolsonaro, no fundo,
quer, na verdade, um partido para dizer que é seu, para não ter dificuldade que ter que negociar com nenhum tipo de liderança. Fica ele e é como aquela propriedade. Sabe aquela casa que você tem que vai passando de pai para filho, para neto e assim por diante? É um pouco isso. Uma casa a maneira como ele, né? Exato, a maneira como ele enxerga o partido político de maneira geral. Agora, Gustavo, você perguntou do Dória. A gente acabou não falando do Dória. O Dória, acho que... também tenta fazer isso em outra proporção. Ele não é presidente da República, claro, ele é governador do estado muito importante. E mas tenta quer também. Ser, não quer? Claro que quer ser. Quer ser antes de ser prefeito, já queria ser presidente, né? Abandonou a prefeitura para ser governador. Pois é. E ele, acho que também mexe os seus pauzinhos para se tornar mais forte em outros locais do país, que é uma coisa que ele vai precisar se ele entrar nessa eleição nacional. Claro. E aí também tenta, por exemplo, a gente viu agora há pouco tempo, ele tenta fazer que com um aliado dele seja o líder do PSDB na Câmara, né? Isso também faz parte desse jogo. Ele tenta manter, como o próprio Bolsonaro falou, um pé em cada canoa aqui em São Paulo. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o Bruno Covas, que é uma completa incerteza por enquanto, ele diz que o candidato dele a prefeito de São Paulo, a reeleição, mas também coloca a Joyce Hasselmann, que também não se sabe que fim vai ter, no PSL ou não, mas também coloca como uma segunda opção, quer dizer, já para ter dois aliados ali. Não há nenhum plano B, há o plano Bruno Covas, candidato à sua própria sucessão, e ele continuará administrando a cidade de São Paulo. Então, tá de olho. A mesma coisa o Witzel, também está tentando fazer as suas articulações, né? Mas o Dória, ele faz um movimento, e ele divulga isso nas redes dele, que é um movimento, vamos dizer assim, pelo menos publicamente, né? Não sei se é a convicção pessoal dele, mas ele acena para o partido o tempo todo. Ele teve com o Fernando Henrique recentemente, conversando. Em nenhum momento, por exemplo, depois que ele ganhou, obviamente, a eleição, ele desqualificou o Geraldo Alckmin pelo fato de ter saído, muito pelo contrário, tentou se aproximar. Não precisava também, né? Mas eu digo ele fez assim, na eleição. Mas eu digo assim, mas ele parece que está olhando para o cenário e está entendendo que ele precisa se reaproximar, porque ele vai precisar em alguma medida do partido. Ele precisa se aproximar dessas figuras. Se isso é genuíno, se não é, se é pragmatismo, se não é algo que a gente vai ver ao longo do desenrolar, e 2020 vai dar uma boa dica disso para nós. Se ele vai ser, vamos dizer assim, tucano puro sangue ou se ele vai ser tucano fake, né? Então, quer dizer, isso é algo que a gente ainda está por acompanhar. Mas é curioso esse movimento, porque é um movimento um pouco diferente do que a gente tem acompanhado em outros líderes políticos. Por exemplo, o Witzel nem partido sequer faz referência. Sim. O Witzel muito mais briga com o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Jamais vazei qualquer tipo de documento, sequer tive acesso a documentos que constam dessa investigação. Tem um governador que a gente não falou, que anda um pouco na descendente, mas que também veio nessa onda de renovação, o Zema, por exemplo. O Partido Novo, que vinha com um novo discurso, uma série de mudanças, está enfrentando grandes dificuldades no governo, lá em Minas Gerais. Tá enfrentando, inclusive, dificuldades do ponto de vista de pagamento de servidor, enfim, uma série de problemas. E vinha com uma proposta diferente, vinha com mas também a situação ali, vamos ser justos, professor, é outra difícil. Dimensão. É complicado. É complicado, o déficit não é dele, né? Mas que eu digo assim, mas eles têm a máquina à frente para poder implementar alguma coisa de diferente. A gente tem uma situação nas eleições municipais que acho que vai se apresentar em várias cidades e cidades importantes do país, que são políticos experientes que vão disputar voto com novos políticos, né? Aliás, para quem ainda não ouviu, tem um podcast aqui do Estadão, o Política Sub-30, feito pela Adriana Ferreira. Faz a propaganda. Pelo Paulo Federal, que é excepcional, conversa exatamente com esses novos atores da política, né? E alguns deles com força, inclusive, para disputar as eleições municipais. Vamos pegar aí o João Campos, no Recife, vamos pegar a Tabata Amaral, aqui em São Paulo. Essa disputa vai ser interessante também, no modo de ver, ou vocês acham que ainda a experiência vai prevalecer a juventude, hein, Dri? Olha, tem uma disputa que eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar, se ela se confirmar mesmo, que é pela Prefeitura de Recife. O João Campos, então, que é deputado federal hoje pelo PSB, filho de Eduardo Campos, que morreu em 2014, disputando a presidência da República, neto de Miguel Arraes, bisneto de Miguel Arraes, desculpa, que foi governador, um nome fortíssimo em Pernambuco. Ele teve 460 mil votos, ele foi um dos nossos entrevistados no podcast, e ele não negou, não descartou essa possibilidade de disputar a prefeitura no Recife, o que na política é quase admitir que vai fazer, né? E a gente tem que dar uma resposta a essas pessoas que depositaram esperança nos seus sonhos na nossa candidatura. Então, o meu foco hoje é no mandato de deputado federal. Agora, o mais interessante não é nem ele
disputar, é com quem que ele pode disputar. A adversária dele pode ser uma jovem também, um pouquinho mais velha só do que ele, que é a Marília Reis, prima dele, não sei em que grau, se é primeiro grau, segundo grau, e é do PT. Quer dizer, já teve toda uma confusão lá, porque ela queria sair para o governo, e aí pelas alianças que o Lula estava construindo com o PSB ali, se convenceu na marra a Marília Reis de desistir dessa disputa pelo governo, ela acabou saindo para a Câmara, se elegeu. Agora, não sei se vão conseguir segurá-la de novo. Tem ainda um terceiro elemento, estava até confirmando aqui se é do Estado mesmo, tem o Túlio Gadelha também. É verdade. Que é outra figura também, que é de lá, deputado pernambucano também, que vai ser apoiado fortemente pelo Ciro, que tudo indica, né? Que tem ali na região nordestina, vamos dizer assim, um certo peso, embora o peso maior seja no Ceará, mas tem a sua toda a sua área de cobertura, vamos dizer assim, de atuação. Sim. Então é interessante, vão ser eleições muito bacanas nesse sentido. E a Tabata Amaral, por exemplo, no estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, na verdade, na prefeitura, tinha sido inclusive ventilada, vinha sendo discutido. Alguns diziam nos bastidores que era até relativamente proposital, aquela briga toda do PDT, que era para ver se conseguia colocar ela mais tempo na mídia, mas é alguém que vem fazendo uma atuação interessante nesse sentido de diálogo pelas redes. É um voto de consciência, não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo que estudei até aqui. De se aproximar com os mais jovens, principalmente na política, eu acho que isso aí pode gerar embates interessantes, viu, Gustavo? Mas não tem a menor dúvida, há, obviamente, muitos deputados, por exemplo, que já são os de cabeça branca, né, vamos dizer, que tem uma ambição, que é uma ambição que a gente tem que pensar assim na política brasileira. Poucos desejam, efetivamente, seguir carreira parlamentar. Quando você olha para o Legislativo, o que você tem ali, na verdade, é uma série de deputados que, se pudesse amanhã cedo, queria se tornar o prefeito da sua cidade. Porque aí lida com uma dimensão orçamentária, lida com outra capacidade de atuação política e que, inevitavelmente, vez ou outra, acabam saindo, sim, e voltando para os seus redutos eleitorais para disputar as prefeituras. Aí vai gerar embates internos nos partidos. Vamos ver como é que vai ser. O próprio Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, é uma jovem liderança política, tem menos de 40 anos, sim, né? Sim. Tá prefeito de Porto Alegre também, tem menos de 40 anos. Exatamente, né? Marquesan. Então vai ser uma eleição aqui em São Paulo, particularmente, bem interessante da gente assistir. Vão ter, provavelmente, né? Claro que a gente está aqui conjecturando porque a gente não sabe quem serão os candidatos de fato. Os partidos ainda não lançaram oficialmente. Quer dizer, o PSDB diz que o seu candidato, é claro, é o atual prefeito Bruno Covas. Agora, o PT ainda discute quem é que vai ser o seu candidato, se vai apoiar alguém. O PDT, a gente falou da Tabata Amaral, mas não bateu o martelo sobre o nome dela. Não, ela disse que não há essa possibilidade, inclusive. Ela faz parte desses grupos de renovação, só rapidinho aqui, que é tipo Renova BR, Acredito, Agora, e ela tem um compromisso de ficar os 4 anos. Se vai cumprir, o Dória tinha também o compromisso de ficar os 4 anos, o não Serra ficou. Tinha lá, cara. Tinha uma galera que sempre teve compromisso. Mas vai ser a eleição de São Paulo, particularmente, vai ser bem interessante nesse sentido, né? E a gente pode ter até um boom de candidatos, né? Sim. A gente pode ter aí mais de 10 candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? Eu acho que isso o professor vai saber explicar melhor do que eu. Há novas regras eleitorais, tem o fim das coligações proporcionais, que é um palavrão difícil de explicar, mas agora os partidos eles não podem mais se reunir em alianças para disputa nas câmaras municipais, né? Só para eleição majoritária, que é o cargo de prefeito. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, tá perfeito. E aí, isso para que os partidos possam ter os seus representantes nas câmaras, muitos vão acabar lançando candidatura própria. Então, aqui em São Paulo, a gente até já fez uma conta, vão ter partidos que não costumam ter candidatura própria, caso do PCdoB, por exemplo. O PCdoB está cogitando lançar o Orlando Silva, deputado federal, que já foi secretário aqui. É um nome que a gente não estava acostumado a ver na disputa por São Paulo. O PSB também não lançava candidato. O Márcio França, que foi governador, depois que o Alckmin deixou o governo, e que teve uma votação muito boa na tentativa de reeleição aqui na capital, vencendo o Dória, 58%, se não me engano, na capital, também está se apresentando. Você falou de partidos que já colocaram seus nomes. O PSOL, do lado da esquerda ainda, também já disse que vai com Guilherme Boulos e Erundina. Uma chapa aí forte. A Erundina foi a candidata do PSOL na última eleição e bateu a marca de votos. Já foi prefeita.
Que mais? A Marta Suplicy, os ex-prefeitos estão voltando. Então. A Marta Suplicy está sendo cortejada aí pelos partidos de esquerda, depois que ela fez aquela reviravolta na carreira, foi para o MDB, se arrependeu, fez uma meia-culpa, está voltando para a esquerda. Tem um monte de gente aí, um monte de partido disputando a Marta Suplicy. Agora, eu acho que o professor também vai dar a sua opinião, mas eu acho que a eleição de São Paulo, que é sempre imprevisível, dessa vez está mais imprevisível do que nunca. Por uma questão que ninguém inusitada totalmente, que é um jovem prefeito com menos de 40 anos, ter sido acometido por um câncer, está num tratamento e não se sabe como esse tratamento vai caminhar o ano que vem, se ele vai ter condições de saúde de disputar a prefeitura. E um outro fator é o apresentador de TV da Atena, que também é cortejado aí, principalmente pelo Bolsonaro. Se for o nome do Bolsonaro aqui em São Paulo, que a Joyce Hasselman não é mais esse nome, sim, né? Está numa briga aí pública com a família Bolsonaro. Acho que vem muito forte o Datena. O problema do Datena é que na hora H ele desiste, né? Desistir é a coisa mais difícil que acontece na vida de um ser humano. E achei que ainda não era a hora. Aqui vai ser briga de gente grande, né? Vamos dizer assim. Mas tem uma série de coisas aí interessantes para a gente pensar, né? Por exemplo, quando a gente fala na alteração das regras eleitorais, a gente pode gerar diferentes efeitos. A gente pode gerar tanto um efeito, vamos imaginar aqui, de uma agregação em torno de uma liderança mais forte. Então, se um Datena, por exemplo, diz que vai sair candidato a prefeito, inevitavelmente tem partidos que não têm o menor interesse na eleição majoritária, mas tem gigantesco interesse nas eleições proporcionais em querer se vincular ao seu nome, ou ter ele ali no santinho, vamos dizer assim, né? Assim como você tem também partidos que vão querer justamente tentar lançar suas figuras mais fortes e tentar construir ali, a partir da sua lógica de apoio, né, a partir da capacidade dessa liderança em reverter uma quantidade de voto, para tentar fazer um ou outro vereador. Então, quer dizer, os dois elementos vão estar presentes. Uma coisa que eu acho que é fato que vai acabar acontecendo em boa parte do Brasil, pode ser uma tendência da gente explodir a quantidade de candidaturas. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para as eleições de vereador, a gente está falando de eleições que movimentam aí mais de 450 mil candidaturas. Nossa. Então é bastante coisa. Quase meio milhão no Brasil todo. Se a gente, vamos pensar assim, isso numa lógica do que a gente tinha da possibilidade de formar coligações. Sem essas coligações, com os partidos podendo lançar os seus candidatos, até 1,5 do total de vagas que você tem no Poder Legislativo, a gente pode ter uma explosão de candidaturas no Brasil. Porque se cada partido quiser lançar nos 5.570 municípios candidatos, vai virar uma hiperfragmentação de candidatos. Por quê? Porque, querendo ou não, os partidos vão ter acesso a recursos, falar, mas tem a tal da cláusula de barreira. Só que é o que eu costumo brincar e dizer, o diabo também mora nos detalhes. Qual que é o detalhe? O Fundo de Financiamento Especial de Campanha destina, se não me falha a memória, 2% do total dos recursos para o todo. Então, quer dizer, tem determinadas legendas que não tem densidade, não tem estrutura, não tem dono, que pode vir a ter a figura do corretor do partido ali para querer vender a marca e querer explorar em cima dela. Claro. E 2% de 3,8 bi não é pouco, alguns milhões aí. A gente está falando... Mas estamos falando de alguns milhõezinhos aí que cai muito bem na conta desses indivíduos para poder fazer campanha por aí. Então tem esse elemento que pode gerar um multiplicador, pode gerar um boom de candidaturas. E tem um outro elemento que é interessante, que é o seguinte, que foi o que você já colocou, né? Você não tem mais a possibilidade de coligações nas eleições proporcionais, mas você continua tendo as coligações para a eleição majoritária. Então pode ser também que esses partidos agora acabem vendendo o apoio de uma maneira muito mais cara também para esses candidatos a prefeito poder ter acesso a recursos públicos como tempo de televisão, enfim, e assim por diante. Então tem alguns elementos novos nessas eleições que vão torná-las também atrativas por diversos motivos, porque no fundo, o que é a tendência? A tendência vai ser que as brigas internas nos partidos sejam muito maiores, tanto no momento de realizar a lista, quanto na definição do nome da principal liderança em relação à qual eles vão colar a imagem, vamos dizer assim, para tentar fazer mais vereadores e algo do tipo. E tem ainda nessa jogada toda algo que nunca é desprezível nas eleições municipais, e se a gente pensar, por exemplo, no estado de São Paulo, de maneira mais específica, é sim um peso sempre importante, dada a quantidade de prefeituras que possui, dada a capilaridade que o partido possui, é a figura do governo do estado, que sempre tem uma importância muito grande. Nós estamos falando, se não me falha a memória, mais de 100
160 prefeituras aqui no interior PSDB, de São Paulo, que é do 200, PSDB. Já passou de 200 com as mudanças, enfim. Então, quer dizer, é uma quantidade significativa de municípios que nós temos aí à disposição do governador para montar palanque, para ir lá dar abraço. Isso a gente vai ver de uma maneira interessante, né? 2 estilos completamente diferentes. O Alckmin, com aquele jeitinho dele do interior, né? Ia lá, conversava. O Dória, a gente até no Estadão publicou uma matéria não faz muito tempo dessa troca de estilos. O Alckmin recebia os prefeitos para esse cafezinho, o famoso cafezinho no Palácio dos Bandeirantes. Agora esse cafezinho acabou. Os prefeitos estão doidos, porque quem os recebe não é mais governador, é o secretário do Dória, o Marco Vignoli, que é secretário do interior lá e tal, faz esse meio campo. Mas na hora da eleição, ele não vai querer, esse prefeito não vai querer ser recebido pelo secretário. Sim. Vai querer ser recebido pelo governador, né? Verdade. Exatamente. E pode também botar alto na conta, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos falando, por exemplo, do interior, que tem cidades que são cidades muito importantes do ponto de vista eleitoral. Pega uma cidade, por exemplo, como Ribeirão Preto, vamos supor, uma cidade gigante, que tem um eleitorado significativo na região ali do interior do estado. São José do Rio Preto, que é lá na ponta do estado. São as cidades que elegeram o Dória. Exatamente. Onde o agronegócio é forte, porque a diferença foi muito pequena, né? Exatamente. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar politicamente, né? É um eleitorado significativo, pensando, sobretudo, nesse possível voo lá na frente. Afinal de contas, boa parte da concentração do eleitorado está aqui. É verdade, tem razão. Bom, o papo foi muito legal, a gente falou sobre eleições municipais, falando dos diversos cenários que podem acontecer. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a presença da Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão. Obrigado, viu, Adri? Foi um prazer, obrigada. E também do Bruno Silva, cientista político, está sempre aqui no nosso podcast também, comentando vários assuntos e gentilmente veio aqui aos nossos estúdios para falar sobre eleição municipal. Obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com todo esse pessoal. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.